Então, e a Afrobusiness, a gente encontrou... ela começou para ser uma rede para unificar nosso networking e gerar conexões que transformassem em conexões econômicas, sabe? Então, era business mesmo. Negócio. Então, negócios entre duas pessoas pretas para gerar o que a gente chama de black money. E depois, com o passar do tempo, a gente começou a conectar esses empreendedores negros à cadeia de fornecimento de grandes empresas. Então, dentro do portfólio da Afrobusiness, grandes empresas passaram. Então, Google, Facebook, Itaú, Carrefour, colocando empreendedor preto dentro da cadeia de fornecedores. E daí tinha um gap muito grande, que era o gap financeiro. Então, chegava lá na empresa, na hora de pagar, cadê a conta bancária? Não tinha, porque ele não conseguia ultrapassar aquela barreira da porta giratória. Né? Então, ia a agência do banco para abrir a conta, o apito ficava na porta giratória, a pessoa não abria. Daí depois tinha uma segunda barreira, que era o acesso ao crédito. Então, muitas vezes ele conseguia abrir a conta, mas não tinha crédito. E daí como que ele vai produzir para uma empresa gigantesca como o Facebook sem ter capital de giro? Então eu falei assim, Sérgio, revive lá aquele sonho do banco, né? Eu acho que isso pode ser um business de trazer a inclusão financeira e acesso a crédito para essas pessoas. E daí a gente começou a ver que a história das pessoas que faziam parte da Afrobusiness era muito parecida com a história do Sérgio de 15 anos atrás, que eu acho que até ele conta melhor do que eu. É verdade. Imagina, eu trabalhei numa empresa, fichado, passei pela primeira experiência de racismo dentro da empresa, e eu falei assim, que aquilo não era para mim. Eu falei assim, vou empreender. Por onde eu vou começar? E aí eu tive muitas dores ao longo dessa decisão. Foi o racismo descarado ou foi o velado? Veladão. O veladão, né? Aquele veladão que você percebe nas entrelinhas, assim, poxa, eu entendi o que ele quis fazer, sabe? E naquela época, os arquivos mortos ficavam embaixo da garagem ainda. Então tinha outro subsolo do subsolo e me colocou lá. E aí, quando eu percebi, você, poxa, para eu ser um jovem diretor, vou demorar 10 anos nessa empresa, e se eu conseguir chegar lá? Eu falei assim, não, tem que ser dono do próprio nariz. Eu fui preparado para ser dono do próprio nariz. Minha mãe falou que eu vou ser um empreendedor, eu tenho que correr atrás. E aí foi quando eu fui à procura. Eu não sabia o que ia ser, mas eu falava que ia ser empresário. E aí, eu pedi a minha mãe, nessa mesma época, tive uma baita de uma dor, né? Descobri que era uma depressão, mas no fundo ele era uns 2 anos de um luto. Depois nesses 2 anos que eu estava passando por essa dor mental, essa saúde mental, ela estava muito fragilizada, eu comecei a ler livros de programação e aprendi a programar, aprendi a fazer um monte de coisa durante 2 anos lendo para ganhar meu tempo. Meu dinheiro estava guardado ali da rescisão. E aí um dia eu resolvi com meu primo toda quarta-feira chamava os amigos de infância para jogar videogame. Naquela época era um Win-Eleven. Enchia a casa, a sala, pizza, cerveja, vinho. A gente ficava lá de próximo. E aí, na minha vez de jogar com ele, no segundo tempo, quando ele estava montando o time, eu falei assim, primo, a gente podia fazer disso um negócio. E ele, é verdade. Foi aí que na década de 90 a gente criou um buscador de dicas chamado SOS Games. E aí, vieram os nãos, né? Aqueles não que, larga disso, você está perdendo tempo, vai procurar emprego. Que a gente jamais iria conseguir fazer com que esse negócio fosse sucesso, porque naquela época o Brasil era líder de pirataria de jogos para videogame. Se você fosse na Santa Efigênia, você via lá, como você vê até hoje, né? Mas eu falei assim, não, o Brasil deve ter um mercado consumidor. E aí gente num barraco, na comunidade, eu mais 5 caras, começamos a programar. E eu era o cara da venda, porque eu gostava de vender. Eles fizeram o negócio acontecer, nós lançamos o SOS Games e o resultado é que em 3 anos, só em 3 anos, nós chegamos a 30 mil usuários, que era como se fosse um Google. Era o SOS Games, uma hash, a pessoa colocava o nome do jogo e via o resultado. Vocês alimentaram esse banco de dados? 50 mil dicas. Caraca, velho.
Era conhecido nas bancas como Que ano que detonado, né? Década de 90. Detonado, já. década de 90? Década de 90, já era 95, 96. Porra, mas não tinha nem o Google ainda. Não tinha. Era um buscador. Só na internet que tinha o Alta Vista, tinha um monte de buscadores, sabe? É. E aí a gente falou, vamos montar um buscador em vez de um site. E a gente começou a fazer isso. Eu mais 5 caras. 3 anos depois a gente estava como um buscador com mais de 30 mil consumidores de conteúdo, com 50 mil dicas. Nós estávamos representando marcas que eram redes de lojas de videogame, de jogos para videogames, como o Z Games na época. Marcos Calil, se você estiver vendo, um abraço. Ele vendeu a rede. Nós representávamos Nintendo, Microsoft, e todos esses lançamentos de jogos a gente era chamado. Chegou uma época que a gente estava também fazendo pequenas notícias na coluna de informática dos canais de Folha Estado para dar dicas de jogos, e a gente ganhava como? Fazendo propaganda dos jogos, né? E essas lojas, essas marcas mandavam para a gente. E a gente passou a virar qualquer luxo ali do negócio, né? E aí eu me tornei um especialista da área de games. Mas o mais engraçado é que, como toda jornada de empreendedor, você aprende que sociedade é um casamento, né? E aí houveram brigas, saíram, eu assumi toda a empresa, depois eu trouxe mais novos sócios. Mas assim, essa é a minha história de empreendedorismo, né? Eu comecei no game, numa época que a internet era uma grande bolha, a gente quebrou vários paradigmas mostrando que é possível. E aí Caralho, se o Sérgio continuasse nesse mercado até hoje, hoje o esportes ia tá em Dubai, assim, ó. Não, com certeza, com certeza. O mercado que mais cresce, acho que um dos que mais cresce no mundo, né? Não, exatamente. Games, né? Mas eu acho assim que a história, eu acho que ao longo eu posso até alongar mais em detalhes. Eu sempre empreendi. Empreendi em momentos das minhas maiores adversidades, né? No momento quando eu resolvi sair, vender minha participação e montar uma empresa de comunicação, a maior crítica que eu tive é que você não é formado em publicidade. Se não é para você, eu falei assim, não, eu posso contratar estagiário. Aí montei uma empresa que está na área de digital, a gente foi crescendo. E foi na área de comunicação, durante esses 20 anos que eu fiquei, que eu construí uma grande rede de network, muitos clientes, que eu estava no meu auge. Assim, poxa, na época o meu sócio-diretor de criação, Sérgio, vamos trocar os equipamentos para uma marca que vai ajudar a gente a ter uma entrega produtiva muito melhor. Eu falei assim, vou lá para o banco, tem um ótimo score, nossa, mais de 30 funcionários. Eu cheguei lá no banco, cheguei com o gerente assim, fulano, eu preciso de 40 máquinas, esse aqui é o valor do que eu preciso comprar e eu preciso de um crédito. Tem um crédito aprovado, é óbvio, né? Ele falou assim, Sérgio, eu não posso te emprestar. Ele falou assim, eu não posso te emprestar. Porque qualquer gerente, hoje, ele te falaria, eu te vejo uma restriçãozinha aqui, Sérgio, ou o seu score está baixo, ou você não tem uma pontuação interna, ele daria uma explicação muito mais plausível. Ele não, falou, eu não posso te emprestar. E aí eu, como toda uma criança, perguntei, por quê? Ele falou, Sérgio, vamos conversar no mês que vem? No mês que vem não, estou precisando desse negócio agora. No mês que vem meu negócio pode quebrar. E aí ele não queria dar um motivo, aí dessa parte eu entendi, né? Eu falei assim, eu entendi meu lugar ali. E aí, eu falei assim, beleza, cara, beleza. Você lembra quando você me ligava para bater a sua meta? Eu falei assim, cara, não vou nem usar. Não, é uma pontuação interna. Quando eu precisasse de você, falou que a gente ia estar junto. Agora você vira as costas para mim. Não, Sérgio, vamos conversar. Não, beleza. Bati na mesa, vou abrir um banco. E virei as costas. Mas eu falei de forma muito sarcástica. Eu fui sarcástico com ele, né? Ele regalou os olhos, eu saí, fui embora. Meu sócio deu risada quando a gente passou a porta giratória. Sério, sabe o que significa abrir um banco? Eu falei assim, cara, não sei. Mas eu joguei para o universo. Ele se encarrega disso, né? Quem se encarregue disso? Um dia, né? Um dia. E aí, 15 anos depois, tá o Sérgio no mercado publicitário atendendo empresas do mercado financeiro. E aí, a minha memória foi na dor, num café da manhã com esse superintendente. Falei assim, cara, há 15 anos atrás aconteceu isso comigo. E olha a pesquisa que eu fiz, eu mostrei os números para ele. Já imaginou? Eu tenho vontade de criar um produto para atender essa camada. Ele falou, vou te ajudar. Quando você for para São Paulo, procure fulano digital e veja qual produto é o mais aderente para esse público. Isso foi em 2008. Em 2017 a gente lança a Conta Black. Fiz uma imersão de 9 anos. Que legal. E esse primeiro momento do lançamento, vocês fizeram uma ação em conjunto? Sim.
Sim. A gente lançou a conta Black num jantar da Afrobusiness. E daí tinha 100 empreendedores. Vamos jogar o MVP aqui. Uhum. Imaginávamos que sairíamos do jantar com 100 contas. E não foi. Em 24 horas, esse número chegou a 1.000 e foi crescendo, crescendo, crescendo. Chegou um boca a boca que a gente não imaginava que fosse tão rápido. E daí corroborou com a nossa tese, né? Então, é alguma coisa que precisa, a gente tem que ir atrás disso. Uhum. Então, foi muito rápido. A gente entendeu ali uma necessidade das pessoas, então é um problema, de fato. Uhum. E assim foi. E assim, tem um detalhe que é super importante. O cara abriu uma porta. E assim, mesmo atuando na área de comunicação, eu tive que arranjar tempo para entender o mercado financeiro. Então, eu fiquei 9 anos entendendo produto, carteira, sabe, crédito. E aí, esse banco ele foi comprado. Eu falei, poxa, agora? Vai enterrar o projeto. Uhum. Quando a gente conseguiu as oportunidades, quando a gente decidiu lançar a Conta Black em 2017, na empresa que nós fomos fazer o processo, a negociação, eles estavam duvidando que a gente não tinha capacidade nem dinheiro para fazer o negócio acontecer. Olha. Aí você vê como o racismo ele é, né? O cara ele te julga pela aparência. Mas para você fazer esse negócio, você não consegue fazer com 50 cartões. Você tem que ter mais, assim, mais quando? Eu lembro a falta de transparência do gerente me falar, eu vi a falta de transparência pelo outro lado. Poxa, cara, eu sou seu cliente, eu quero saber quanto que custa. Assim, 100 cartões não dá. Eu falei assim, tá bom, mas a partir de 1.000, eu falei assim, 5.000. E eu falei assim, tá bom, eu acho que uma coisa que vai mudar a visão deles é o dinheiro, né? Eles colocando uma dificuldade, tá, mas se eu fizer 5.000 cartões, 90 dias. Poxa, mas se eu fizer um pagamento antecipado, a gente pode diminuir para 40 dias. Eu falei assim, caraca, meu, o que eu vou fazer? Aí eu tirei um notebook, ele falando, que legal, ele pensou que ia acessar alguma coisa, né? E eu olhei para ele assim, dá o número da conta. Eu falei assim, como assim o número da conta? Eu falei assim, número da conta, vou fazer uma TED agora, eu quero fechar 5.000 cartões. Eu não estava nem aí se eu fechar 5.000 clientes. Eu falei assim, não, eu estou arranjando um problemão para mim, mas eu vou fazer isso acontecer. Sabe aquele filme Uma Linda Mulher? Duvidavam dela, assim, o cara falou fechar a loja. Um café, uma água. Aí vem até o presidente da empresa. Eu falei assim, uau, gente, que legal, que legal. E aí eles perceberam. E aí no final eu dei a cartada assim, 40 dias, cara, estou pagando aqui, que tal 15 dias? Aí eu falei assim, não, gente, pode, então, 12 dias. Em 12 dias eu estava com 5.000 cartões já na minha esteira e um white label básico, simples, para a gente fazer um MVP. Para a gente chegar no lançamento e sair com esses... Mas aí o MVP, quando você fala, é uma estrutura mínima para criar um banco ali, é conta corrente e cartão. Exatamente. Para testar um pouquinho... Como que as pessoas receberiam essa ideia de abrir uma conta com a gente. Foi que ano isso? Isso foi em 2017.